Oi, você já parou para pensar como que é o relacionamento de Deus com o homem desde o início? E se você se relaciona com Deus dessa mesma forma, qual o padrão de relacionamento que Deus tem com a humanidade? E se você está se relacionando dentro desse padrão? Desde que o homem saiu do Éden, saiu do paraíso, Deus se relaciona com o homem através de sacrifício. A gente vê ali Caim oferecendo sacrifício a Deus e Deus rejeitando o sacrifício de Caim. Abel oferecendo sacrifício a Deus. Abraão oferecendo sacrifício, um sacrifício a tal ponto de querer sacrificar até seu filho, se necessário for. Noé, quando sai da arca, oferece sacrifício ao Senhor. E aí Deus faz uma aliança com Noé, que é o arco de Deus, que a gente vê até os dias de hoje. Uma aliança que vem até os dias de hoje. E desde então Jacó, Davi, a gente sempre vê essa figura do sacrifício. E a gente cai no engano de achar que isso está ultrapassado. Porque, Jesus morreu na cruz por nós. Então a gente vê que antes de Cristo, o sacrifício era um sacrifício que morto. A gente deixava o animal ali morto no altar. E aqui no Novo Testamento, estou com a minha Bíblia judaica, no Novo Testamento, em Romanos 12, Paulo continua a falar de um sacrifício. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. Porque Cristo, ele morreu sim no nosso lugar, mas ele não está morto, ele vive em nós e através de nós. Então eu queria deixar esse versículo aqui, onde Paulo nos convida a sermos sacrifício vivo. E eu também quero te trazer essa reflexão, como eu falei no início, sobre o relacionamento de Deus com o homem, desde sempre, e se a gente se relaciona de Deus dessa forma, desse mesmo padrão, oferecendo sacrifício para o Senhor. Como que é esse sacrifício agora, após a vinda e a morte de Jesus? É um sacrifício vivo, onde não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas das vezes a gente acha que nosso relacionamento com Deus é aquele filme lá do Aladim que aparece lá, aquele rei, o mago, sei lá, e que tem que satisfazer nossos desejos. Até a forma que a gente ora, se relaciona com o Senhor, é só apresentando para Deus o que eu quero, e sem nenhuma visão do reino de Deus. E quando a gente fala de sacrifício vivo, a gente vê que é o contrário. A gente morre para os nossos desejos, para nossas vontades, e vive os sonhos e os desejos do Senhor. Que muitas das vezes, querido, que todas as vezes, é melhor que o nosso, porque Deus é aquele que já vê futuro. A nossa visão é muito limitada. A gente consegue ver só até aqui. Só até aqui. A gente não consegue saber nada do futuro. E Deus, ele vê além. A visão do Senhor é uma visão do alto. Olha uma coisa, tem essa experiência de você olhar de onde você tá, de você subir no alto, sobe lá em cima da sua casa, na laje, sei lá onde, na escada, na árvore, e olha do alto. A gente vê que é uma visão muito mais ampla. E a visão do Senhor é uma visão do alto, é uma visão de futuro. Então os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor são melhor que os nossos. E nunca são voltados em nós. Sempre é voltado ao reino de Deus. Até quando ele nos dá dons, às vezes a gente até cai no pecado da altivez quando a gente recebe um dom do Senhor. Que a gente, até quando o Senhor chamou lá José para ser governador do Egito, porque ele tinha um propósito não sobre a vida de José, e sim sobre toda a nação de Israel. Para José, na época da fome, tá abençoando todo o povo. Então, quando Deus nos usa, nos dá os dons, o dom nunca é pra gente, para nós. Os dons, eles são sempre em prol do reino de Deus, em prol de estar expandindo o reino de Deus, em prol de estar abençoando a vida de alguém. Então, para não alongar muito o vídeo, eu vou vir pro versículo. Romanos 12, 1 e 2. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Então, aqui fala para a gente se oferecer a Deus em sacrifício vivo. E separado para Deus, ou seja, santo, não nos contaminar com as coisas. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, lógica de vocês.
Em outras palavras, não se deixe conformar com os padrões do mundo. Mundo aqui, a palavra usada para mundo é sistema. A gente não tem que se conformar com o padrão desse sistema. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente. Que a gente, querido, possa ter a mente de Cristo. Hoje, a gente vive a revolução cultural, a gente está nessa revolução cultural, uma revolução que já veio silenciosa, que se estabeleceu, que não é uma semente, é uma árvore que está dando fruto, e que ela veio para quê? Para mudar a nossa mente. Para a gente não ter a mente de Cristo, e sim ter a mente moldada por esse sistema. Enquanto Romanos 12, 1 ao 2, nos chama ao contrário, nos chama a ser sacrifício vivo. E a gente, aqui eu vou ler o 2 de novo. Em outras palavras, não se deixe conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. Você sabe, querido, o que Deus deseja? E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Então, tudo aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, para nós pararmos e refletirmos sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Se é um relacionamento egoísta, individualista. Aliás, hoje a gente está na era do ismo, né? É tanto hedonismo, que é o prazer acima de todas as coisas, o consumismo, onde a gente só quer consumir a cultura do ter ao invés de ser. Isso está até na igreja. A gente não consegue servir na igreja, uma dificuldade para poder encontrar alguém para servir na igreja, porque as pessoas só querem sentar lá e consumir o que a igreja tem para oferecer, mas não quer trabalhar em prol do reino de Deus. Não tem essa visão de reino, não quer ser sacrifício vivo. Então, cuidado com esses ismos, são ideologias para poder o quê? Mudar a nossa mente, é o que está falando aqui. A gente precisa ter a mente de Cristo, precisamos ter a mente transformada. E essa revolução cultural, com todos esses ismos que a gente tem hoje, veio para poder trabalhar na nossa mente. É feminismo, marxismo, naturalismo. O naturalismo é o que? Tira a fé, a gente trabalha somente diante da razão. E o que é fé? A fé é acreditar naquilo que não está se vendo. Porque se você for trabalhar só com a razão, não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem de quê? Vem de ouvir a palavra de Deus. Então são muitos ismos que eu tenho eles até anotados, mas eu não trouxe aqui para poder falar. Mas são muitos ismos que a gente enfrenta no individualismo, egoísmo no dia de hoje. Mas militarismo, né, que nas redes sociais direita, esquerda, cancela e briga, muitos ismos, mas que a gente possamos ter a mente de Cristo, porque tudo começa na nossa mente, tudo começa. Então a forma que a gente pensa vai gerar aquilo que a gente sente, e o que a gente sente vai conduzir as nossas ações. Mas se a gente tem a mente de Cristo, não a mente moldada por todos esses ismos que tem nos apresentado, que a gente possamos ter a mente de Cristo, para que a gente possa ter a visão do reino de Deus. Então, obrigado que você ficou até aí, tá? Deixa seu curte aí para abençoar o canal, compartilha, comenta, e que Deus possa estar abençoando a nossa vida grandiosamente. Muito obrigada.